E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo, mais uma live aí da Food Delivery, né? Hoje eu já estou aqui com o Benedito, mais conhecido como Natu, e já vou apresentar ele aqui. Mas importante, o que que a gente vai falar nessa live, pessoal? A gente vai falar de uma coisa até que razoavelmente interessante e até nova para mim, eu confesso, que é o conceito de blindagem jurídica, né? Então, o que que eu quero dizer com blindagem jurídica? Na verdade, você que tem aí uma empresa, um estabelecimento, tem qualquer tipo de relação com o entregador, seja porque você presta serviço ou porque você faz delivery aí dos produtos que você vende, né? Essa relação entre estabelecimento e entregador, a gente sabe que juridicamente, né, ela pode ser feita de várias formas e a gente sabe que às vezes ela dá mais problema, às vezes não, às vezes é mais bem feita, né? E aí esse conceito de blindagem jurídica que a gente vai falar aqui é em cima desta relação de empresa-entregador, que o Natu, que é bem experiente, já vai se apresentar aí, tá? Então, só confirmando para quem que é essa live, para você que tem um estabelecimento, tem uma empresa, tem qualquer tipo de relação aí com o entregador, seja prestando serviço ou seja fazendo entrega aí dos seus produtos, tá? Você vai tirar bastante informação aqui, coisa bem interessante dessa live, tá? Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Daniel da Food Delivery, tá? Sou fundador e CEO aqui da Food Delivery, que é uma plataforma de logística, né? A gente é muito ligado a essa questão aí de entregas, entregadores, tá? E eu tô aqui com o Benedito, né? Mais conhecido como Natu, da AMB. Natu, se introduz aí para o pessoal, fala um pouquinho aí de você. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Benedito Carlos, conhecido como Natu. Sou presidente do sindicato aqui, o Sindimoto Vale, aqui no Vale do Paraíba. Sou interventor judicial no Sindicato dos Motoboys de São José do Rio Preto. Administro com outros companheiros o Sindimotoca, em São Paulo, Sindicato dos Autônomos, na capital. E sou secretário-geral da FENAMOTO, Federação Nacional dos Motociclistas Profissionais e Autônomos. Legal. Show de bola. Você viu, pessoal, que o Nato tem bastante bagagem aí, bastante propriedade para falar do assunto que a gente vai abordar aqui. Ô, Natu, então vamos lá. Assim, até para o pessoal se situar, antes de a gente falar um pouquinho da blindagem, que seria a solução, né? Vamos falar qual que é o problema, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aqui da experiência que você tem, esses anos, acho que décadas até, né? Que você tem aí atuado dentro dessa parte aí de entregas, relações de trabalho. Quais são os problemas que você vê, assim, que você testemunha e participa, seja diretamente ou indiretamente, que você vê assim nessa relação entre empresas e entregadores? Quais são os problemas mais comuns? O que gera processo, não gera? Compartilha um pouco aí das dores, o que você vê acontecendo aí na prática de problema mesmo de quem está nesse segmento aí? Então, Daniel, problemas não faltam, né? Na verdade, de qualquer forma que se contrata, você acaba tendo um ou outro tipo de problema. Para aqueles que utilizam a mão de obra com registro em carteira, em geral, o problema é a administração desses trabalhadores, né? O cumprimento das convenções coletivas e o alto índice de encargo social que gera um contrato dessa natureza. Para aqueles que trabalham com plataformas, os problemas são vários também, além da possibilidade de também ser incluído no polo passivo de uma ação trabalhista. E a rotatividade, né, desses trabalhadores. Cada momento, cada dia a empresa não tem um controle sobre esses trabalhadores, uma vez que são convocados através de plataforma. E pior ainda para aqueles que não usam nenhuma coisa nem outra, que trabalham, que a grande maioria, na informalidade, pagando diária, taxas, não é? Isso acaba, infelizmente, acaba em ação trabalhista. Ação trabalhista, né? Processos, aí Com vai lá para o certeza. tribunal e tudo mais, indenizações, Acordos, né, para não acordos, né? ficar muito difícil para as partes, mas, de qualquer forma, todos perdem. Entendi. Inclusive o trabalhador, porque dentro de um processo tem advogados, né, que cobram honorários. Com certeza. Tem todo, é todo um estresse ali, na verdade, né? Eu pessoalmente já passei por isso também. Não é uma Verdade. situação
Então, bacana. E aí, Natu, eu queria te fazer uma pergunta também, né? E até pegar um pouco da sua opinião sobre isso, que aparentemente esses problemas eles estão chegando também nos aplicativos, né? Então, eu lembro que a gente estava conversando um outro dia aí, você estava falando um pouco de regulamentação e coisas que estão mudando até para os aplicativos, né? Então, até o que está mudando assim exatamente? O que você diria, o que você acha que está mudando? Alguma tendência que está caminhando nessa parte? Porque hoje tem muita gente, tem muita empresa que ela confia num aplicativo, né? Pega uma logística ali, seja do iFood da vida, né? Um aplicativo grande ou outro, né? Mas aparentemente as coisas estão mudando um pouco também nessa questão de aplicativo, né? Então, o que você tem a compartilhar e dizer um pouco aí sobre isso? Verdade. Daniel, na verdade, tem muita coisa acontecendo. A gente tem conhecimento de ações civis públicas, que começaram aqui em São Paulo, pelo Ministério Público do Trabalho, denunciando e impedindo o vínculo empregatício, com multas milionárias a esses aplicativos. Tem processo mais adiantado, em recurso por parte das plataformas, e existem processos individuais que já se considerou vínculo, inclusive a nova forma que algumas plataformas utilizaram, que é contratar uma empresa, o que eles chamam de OLs, operadores logísticos, para assumir, entre aspas, aqueles trabalhadores vinculados à plataforma. Também já tem condenação com a OL, né, essa empresa, e o próprio aplicativo. Então, é isso. Tem sido uma manobra para que as plataformas continuem no modelo atual, mas, a nosso ver, com um tempo curto de vida. Não é? Inclusive, já tem notícias, acho que o G1 noticiou recentemente que o governo, ouvindo as plataformas, está pensando em fazer a regulamentação dessa relação entre trabalhadores e plataforma. O problema é que a conta vai para um lado só, não é? As plataformas, elas foram desenvolvidas, elas têm acionistas no mundo todo que colocam capital mediante um determinado retorno, né, de investimento. E quando se fala em mexer nesse investimento, os investidores, com certeza, não vão concordar em diminuir o lucro, e isso não deve acabar bem. E sabemos que a corda arrebenta sempre para o lado do mais fraco, vai vir para cima do trabalhador e das empresas que contratam. Entendi. E aí, só para a gente entender, até uma dúvida que eu fiquei, e num processo desse, assim, geralmente é envolvido todo mundo mesmo, assim, né? Porque a gente tem ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo, do iFood. Você tem um estabelecimento que ele contrata o iFood, aí o iFood tem um OL, e esse OL contrata um entregador. A gente está falando de 4 partes aí, vai todo mundo para o processo, né? Vai E pode, todo mundo, vamos dizer, respingar em todo mundo. E é assim, olha, quem tem mais, paga a conta primeiro e processa os demais. Vamos imaginar, o restaurante foi responsabilizado, ele vai cobrar do OL, o OL vai cobrar do iFood, o iFood vai pagar a conta e vai cobrar dos outros de novo, não é? A responsabilidade é solidária, mas quem tem dinheiro em caixa é que vai pagar a conta. Entendi. Tá. E Natu, bom, acho que já ficou claro aí qual os problemas. Eu acho que tem muito do pessoal que talvez esteja assistindo aí já tenha passado por algum tipo de processo ou algum tipo de problema com o entregador nessa questão de relação de trabalho e contratação. Mas agora a gente falando assim da solução, né? Que eu particularmente quando estava conversando com você, eu fiquei até falei, nossa, é uma coisa que eu não conhecia, né? Explica um pouco então o que é esse conceito aí de blindagem jurídica, como ele funciona, como se aplica, né? O que está envolvido ali. Então, para o pessoal saber assim, explica como que daria para solucionar e deixar essa relação de trabalho aí entre empresa e entregador mais consistente, vamos dizer assim, blindada, né, juridicamente, que eu acho que esse é o ponto da palavra. Fala um pouco para a gente. Perfeito. Então, vamos falar direto da questão dos autônomos e microempreendedores individuais, uma vez que
a CLT já é antiga, né, de Getúlio Vargas para cá, com pequenas reformas, inclusive a reforma trabalhista do governo anterior, mantida pelo governo atual, que flexibilizou alguma coisa, mas ainda é aquele modelo engessado da CLT. Contrato de trabalho, com encargos sociais, férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio e todas as demais verbas que já é do conhecimento público. A novidade é com relação ao trabalhador, o microempreendedor individual e autônomo. A nova lei trabalhista, ela coloca como preponderante o acordado sobre o legislado. Isso é o que deu base para que esse projeto se iniciasse e começasse a ser colocado em prática. Mas um acordo, a gente entende que não pode e não deve ser feito entre um trabalhador diretamente com um contratante, uma vez que ele não tem, na maioria das vezes, um preparo para poder se representar, né? Essa questão seria bem aplicada no caso de um advogado se defender diante de um contratante. Ele tem pleno conhecimento, às vezes também não, né? Porque ele pode ser especialista em criminal e não entender nada de relação de trabalho, pode ser especialista em outra coisa, então, de repente, ele também precisa de um órgão representativo, um sindicato ou uma entidade de classe. Então, usando essa máxima do acordado sobre o legislado, a gente começou a trabalhar especificamente nas empresas que não registravam os trabalhadores motofretistas, mais popularmente conhecido como motoboys, em carteira, né? Esse pessoal fazia um contrato de gaveta, de bigode, e isso não tinha registro e amparo legal, nem participação de entidade de classe, porque também os sindicatos eram quase que exclusivamente todos seletistas, foram criados pensando no trabalhador com carteira assinada. E no Brasil tem poucos sindicatos de autônomos. Então, até a gente chegar numa federação nacional e conseguir constituir sindicato de autônomo levou um certo tempo. E a categoria tinha uma representação legal, formalizada, com registro, inclusive, no Ministério do Trabalho. Após isso, a gente conseguiu, então, conversar individualmente com empresas e trabalhadores, gerando um acordo coletivo para essa empresa e esses trabalhadores, esse acordo negociado com valores das taxas, das diárias, e benefícios em geral, né? Sempre tem alguma coisa, nunca é feito sem um seguro de vida, sem alguma coisa de proteção social também para esse trabalhador. Isso tudo sobe no sistema mediador do Ministério do Trabalho e fica registrado para que qualquer pessoa possa verificar a autenticidade desse documento. Isso nos levou a pensar em propor ao próprio governo regulamentar o que já está regulamentado, né? Que já está em prática, talvez com quase ou nenhuma publicidade. Entendi. Tá, Naton, só para eu pegar um pouco do seu racional também, eu vi que você comentando aí, então assim, aquela empresa ou aquele estabelecimento que muitas vezes ele faz um contrato diretamente com um MEI, né, com um motoboy ali que atua como MEI. E ele fez um contratinho, muitas vezes ele foi lá, pesquisou na internet, pegou um contratinho lá de prestação de serviço, e aí muitas vezes o cara está achando que ele está protegido, que está tudo bem, mas assim, ele não sabe da história, então isso significa que isso não tem muita proteção, né? E aí uma dúvida que eu fiquei essa questão, você falou de um acordo, na verdade, né? Então, assim, explica um pouquinho melhor para mim, até para eu entender, o pessoal que está vendo, quais são as partes desse acordo, né? Então, desse acordo a gente sabe que a gente tem uma empresa, que é o contratante, né? Que pode ser ali um estabelecimento, uma empresa, tem os motoboys, né? Que são ali os prestadores, né? E aí a gente tem mais entidades, né? Tem ali, sei lá, um sindicato, uma associação, tem o Ministério Público que faz alguma coisa. Quais são as outras partes ali? O que faz cada um, assim, dentro desse acordo? Só para a gente entender melhor. Vamos lá. Eu vou até incluir mais um termo para ficar mais claro. Existe o convencional,
mais conhecido, que é a convenção coletiva da categoria, que algumas pessoas erradamente chamam de dissídio coletivo. A convenção ela é feita entre sindicatos. O Sindicato do Trabalhador de qualquer categoria e o sindicato patronal, que representa as empresas. Quando esses dois sindicatos, com autorização das assembleias de cada lado, concordam e chegam a um bom termo, chamado de convenção coletiva. Quando o sindicato do trabalhador pede um índice de reajuste e o patronal não concorda com o índice ou não quer passar nenhum tipo de reajuste, aí é ajuizado essa convenção, ela passa a ser ajuizada e é mediada por um tribunal, né, de Justiça do Trabalho. Nesse caso, passa a se tornar dissídio coletivo, com as regras que, se não houver acordo entre as partes, o próprio desembargador do trabalho determina qual vai ser a regra. Isso, então, feito entre dois sindicatos e, no caso do dissídio, com a participação do Tribunal Regional do Trabalho. Quando a gente fala em acordo, não necessariamente precisa ser dois sindicatos. Aí fica mais ampla a participação e, no nosso entendimento, até mais justa, porque uma convenção, as empresas não sentam na mesa e os trabalhadores também não. Quem decide são os sindicatos que representam as partes. Às vezes, as empresas têm portes diferentes, né? Condições de trabalho diferentes, e não se torna tão justo para o pequeno, médio e grande empresário. É uma regra geral para todos daquela categoria. Já o acordo, ele é individualizado, pode fazer em grupo e pode ser feito individual. No caso de um acordo, participa a nossa Federação Nacional, que pode atuar a nível nacional, sindicatos associados da FENAMOTO, no caso, São Paulo, nós temos o nosso, ele pode atuar individualmente ou conjuntamente com a FENAMOTO. Participa a empresa individualmente ou coletivamente, através de associação comercial, associação de bares e restaurantes, que nós sabemos que todos os estados têm. Participa o trabalhador. E a Brasel, no caso, né? Então, eu como empresa, eu poderia ir lá fazer um acordo com a AMB, sindicato, FENAMOTO, entregadores, ou a Brasel poderia representar ali um grupo de restaurantes do estado ou cidade ali e fazer um acordo em nome dos restaurantes. Seria possível, né? É possível. Inclusive, falando em food delivery, existem duas associações de plataformas digitais. ABTEC e ABO, 2O, acho que isso, que representam as plataformas digitais. É possível através da associação, de uma ou outra, ou individualmente, por exemplo, cada plataforma fazer um acordo coletivo para blindar também os seus colaboradores, né? E participa também a associação que representa esses trabalhadores na ponta. Apesar deles também participarem individualmente, também pode participar no coletivo através da associação, da AMB Motofrete. E, por fim, o Ministério que vai registrar esses acordos, que acaba gerando uma database para que isso seja renegociado anualmente, semestralmente, trimestralmente, ou até de 2 em 2 anos. Show de bola, Antônio. E aí, falando um pouco, eu acho que se a gente pegar aqui mais ou menos o conteúdo da live, né, eu acho que a gente falou um pouco do problema, falou um pouco da solução, né, e eu acho que agora seria interessante a gente, para o pessoal que está vendo aí, mostrar um pouco assim na prática. Isso já tem acontecido? Não sei se você pode falar de algum caso, né, que você já está aplicando isso na prática, né? E depois a gente fala um pouquinho também da parceria que a MB Motofrete tem com a Food Delivery, né, que a gente fechou uma parceria aí recentemente para, né, fazer a questão dos autônomos e dos avulsos, né? Mas fala um pouquinho para o pessoal aí, se você puder, né? Aí fica à vontade também para citar nomes ou não, aí fica a seu critério, do que você está vendo aí na prática, onde isso já
já está funcionando? Ah, funciona com estabelecimento, já fiz com uma farmácia, já vi uma franquia fazendo isso, né? Você consegue passar uma visão assim para a gente? Vamos lá. Esse projeto ele começou a ser colocado em prática no final do ano, agora bem praticamente no fim da pandemia, não é? Já estavam os motoboys e os aplicativos, eles aumentaram bastante, né? Enquanto alguns ficaram em casa, o motoboy precisou ir para a rua. E nós tivemos, durante esse período, a felicidade de poder inaugurar o projeto de maneira experimental, não é? Começando, acho que foi em setembro, o primeiro contrato, e curiosamente foi com uma dessas franquias, de fato. Eu posso falar o nome da rede, mas não diria a empresa. Foi com a empresa a Shining Box, nosso primeiro empresa grande, contato com uma franquia. Depois disso, a gente fez outras franquias, de frango frito, tem algumas aí em negociação, inclusive. Mas, inicialmente, nós estávamos trabalhando só com aqueles trabalhadores fixos nesses estabelecimentos. Nato, só te interrompendo um pouquinho, você falou da Shining Box, e só para a gente entender, o pessoal também entender, o que foi feito então nesse caso? No final das contas ali, alguém da Shining Box te procurou, né? Você falou desse modelo, e aí você aplicou tudo isso que a gente falou aqui na live, basicamente, e hoje ali a empresa, o Shining Box, ou a franquia que seja ali, ele tem essa relação então blindada com essa relação com os entregadores ali protegida, basicamente isso que aconteceu aí no caso da Shining Box? Isso. Na verdade, assim, a Shining Box, essa franquia da Shining Box já era uma empresa que negociava conosco os trabalhadores com carteira assinada, né, o CLT. Legal. E, eventualmente, todo ano a gente sentava na mesa e era aquela confusão toda, né, da empresa reclamando das condições oferecidas pelos trabalhadores, da crise, aquela coisa que a gente já ouve falar todo ano de todo tipo de empresa. E os trabalhadores também querendo aumento, querendo benefício, e todo ano a mesma coisa. Essa franquia, ela experimentou cooperativa, ela experimentou avulso, ela tentou de tudo. E sempre com um problema e o risco trabalhista iminente, né? Enfrentou alguns, inclusive. E quando a gente falou desse projeto, caiu como uma luva, porque ela tinha problemas com... eram duas cargas horárias, né? 2 horários, almoço e jantar, e às vezes a pessoa vinha na hora do almoço e não voltava na parte da tarde. Outro dia vinha só na parte da tarde e não voltava na parte da manhã. E o turnover muito grande que ela enfrentava, porque as pessoas achavam alguma coisinha melhor, alguém que estivesse pagando eventualmente mais um pouco naquele dia e ia para outro lugar e abandonava essa empresa. Aí a gente conseguiu, através desse acordo, dessa blindagem, fidelizar aquele trabalhador naquela empresa, sem o registro em carteira, porém com todas as garantias legais. Foi o primeiro exemplo. E tem dado certo. Um pouquinho antes da live iniciar, eu recebi aqui um comunicado que eles estão precisando de mais entregadores. A gente vai fazer um anúncio, anunciando vaga para aquele determinado tipo para aquele local, com os valores que foram pré-estabelecidos no acordo e os benefícios para levar mais trabalhadores para essa franquia. Legal. Bacana. Legal, acho que agora ficou claro. E, Natu, então fala um pouquinho aí da parceria da Food, dos motoboys avulsos, né? Conta um pouquinho para a galera aí. O que a gente está aprontando? Então, na verdade, assim, nós viramos especialistas em resolver problema, né? Sim. Principalmente no que tange a contrato fixo, né? Isso, né? As empresas que gostam de ter aquele a trabalhador a seu dispor, a seu serviço, que quer conhecer ele melhor, que quer padronizar as suas entregas. Isso nós já podemos garantir que é feito e muito bem feito. Aí o desafio virou
o avulso, não é? Aqueles que são chamados através de plataforma, as empresas que não querem um time de motoboys parado na frente do seu estabelecimento, que preferem usar a tecnologia. Aí conhecemos a Food Delivery, fizemos a parceria e agora vamos iniciar com esse projeto que é novo, né? Contempla todas as possibilidades de contrato, inclusive os convocados por plataforma. Esse trabalhador também vai ser associado à MB e vai ter os mesmos benefícios que os outros da MB já tinham com contrato fixo. Porém, ele pode ser convocado especificamente para um determinado local, como ele pode trabalhar em nuvem e receber chamada de vários estabelecimentos. Entendi. E aí esse conceito, basicamente o pessoal conhece, a gente estava falando de avulso aqui, mas tem um outro nome também que é motoboy em nuvem, né, que o pessoal conhece bastante, que basicamente assim, alguns aplicativos operam dessa forma, né, tem ali uma frota de motoboys que se cadastra no aplicativo e aí o aplicativo, ele é um marketplace que ele une ali os dois, né. Então o que a gente está falando aqui, na verdade, o que o Natu falou, mais resumindo, é que o Natu já atuou por um bom tempo, né, Natu, com a questão de um modelo de motoboy fixos, né, onde você vai lá, você tem um grupo de motoboy que vai ficar fixo num estabelecimento, e aí você está com toda essa estrutura de blindagem jurídica, né? Vai lá, faz o acordo, sobe para o Ministério Público, tem sindicato, tem isso, né? E aquele modelo é de motoboy fixo, né? Só que, obviamente, a gente sabe que existe um mercado aí, né, que não quer ter motoboy fixo, que quer pagar por demanda, né? Que, por sinal, na perspectiva do estabelecimento, e você que está vendo aí tem um estabelecimento, você vai concordar, é muito mais interessante, porque você tem um custo, o seu custo de logística ele fica um custo variável, né? Ou seja, eu vendo, eu aciono o motoboy e eu pago o motoboy. Eu não vendi, eu não aciono o motoboy. Então é um custo que ele fica para você variável, né? Então o que a gente estava falando aqui, que agora existe essa possibilidade, que é essa parceria entre a tecnologia da Food Delivery, né? E a estrutura aí da AMB, que é a associação aí do Natu, né, de entregar esse serviço e conseguir fazer esse acordo nesse modelo de motoboy avulso, de motoboy em nuvem, onde as empresas conseguem acionar o motoboy via aplicativo, né, mas de uma maneira mais segura e blindada. Não é isso, Natu? Isso, na verdade, Daniel, essa parceria entre a MB e a Food Delivery, ela vai proporcionar a todo o estabelecimento, e especialmente os já parceiros da Food Delivery, que têm a sua frota própria, que têm os seus entregadores, uma forma de regularizar isso também, de uma forma inovadora, né? Porque até então a obrigação dessas empresas seria o registro em carteira desses trabalhadores, né? Então agora eles vão poder, mesmo sendo parceiro da Food Delivery, regularizar esses trabalhadores que estão a seu serviço fixos e avulsos. E, inclusive, com a proteção que a gente fala, né, jurídica, aumentando aí para eles o lucro, porque as despesas diminuem, liberando eles, inclusive, para fazer o que é vocação. O empresário do delivery, ele não tem vocação para administrar motoboy. Ele não é uma empresa de entrega. O negócio dele é comprar bem, preparar bem e prospectar clientes. O negócio é o produto, né? Vamos dizer assim, a logística é a entrega dele, né? Isso. E aí ele perde tempo no empreendimento dele cuidando de motoboy, não é? De problemas no motoboy, quem sabe que não são poucos, né? A gente tem muitos problemas. Tem trânsito, tem condição climática, tem assalto, tem muita coisa. Acidente, né? É uma profissão de risco, né? Já pensou? Uma empresa precisa criar um departamento específico para cuidar desses problemas. Com a parceria Food Delivery, que já está oferecendo uma tecnologia para a logística das suas entregas, e mais a blindagem jurídica da MB, ele está livre para continuar gerenciando o negócio dele, que é empreender e ter lucro. Legal, Natu. Bacana. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aí do nosso vídeo, da nossa live. Ô, Natu, e aí, para quem está
assistindo aqui agora, que tem um estabelecimento, que gostou, viu esse conteúdo e falou, caramba, não sabia disso, legal, quero isso aí. O que a gente faz? Como que ele vai procurar? Ele procura o Natu, procura a AMB, a gente deixa algum contato aqui da sua empresa? Como que ele faz para implementar isso? Ele tem que procurar um sindicato da cidade dele? Ele procura você, procura o governo? Dá o caminho das pedras aí, né, para aquele cara que está saindo da live aqui e falou, não, cara, eu tenho esse problema, eu quero resolver, por onde eu vou? Por onde eu começo? Bem, o ideal, Daniel, e todos que estão nos acompanhando, é que comece pela MB. A MB vai colocar todas as condições, né, todas as informações, inclusive de verificação dos registros do Ministério, vai proporcionar vários modelos de contrato, através do site, através da uma página do Facebook, onde tem os consultores, não é exatamente o Natu, mas tem consultores especializados para atender a essa empresa, ou estas empresas, ou associações, ou sindicatos em geral. Começando por aí, depois disso é feita uma pauta entre a necessidade da empresa, o que ela quer, quantos motoboys ela precisa, como que ela pode pagar, como ela pretende pagar. Isso é colocado numa minuta, ofertado, vamos dizer, para as empresas e para os trabalhadores. Aprovando essa pauta, faz-se uma ata de assembleia para complementar uma documentação, assina-se um contrato com a AMB para o fornecimento dessa mão de obra, e aí tudo sobe para o registro do Ministério do Trabalho. Assim que é feita a assinatura, é gerado um boleto da taxa administrativa que a empresa vai negociar com a AMB. Recolhendo essa taxa, esse trabalhador, se for o caso de uma apenas, é colocado numa apólice de seguro da AMB, e então liberado para trabalhar. Sem seguro, ninguém vai para a rua. Legal. Então, existe esse benefício também para o entregador, na verdade, para todo mundo, né? Porque o seguro não é só um benefício para o entregador, né? Mas para todo mundo, para quem contrata ele também, vocês têm esse benefício também, muito legal. E além do que é determinante que seja recolhido a previdência, seja como autônomo ou seja como MEI, para que ele tenha também a proteção social, porque um seguro de vida ele cobre invalidez total, parcial ou morte. Interessa muito pouco para o trabalhador receber esse benefício. Agora, a Previdência cobre dias parados, serve para aposentadoria, inclusive. Então, quanto mais cedo o trabalhador se regulamentar e começar a recolher a Previdência, melhor é para a sua aposentadoria e para poder, de repente, num caso de um auxílio-doença, ser afastado e receber pela Previdência. Lembrando que há carências para isso, e quanto mais cedo começar, mais cedo vai se aposentar. E que também é tudo negociado nesse acordo. Se a Previdência fica 100% responsabilidade do trabalhador no recolhimento, se é 50%, se é 70%, se é 30%, então é amplamente flexível a negociação para chegar num bom entendimento e as partes concordem. Muito bom, Natu. É isso aí. Eu acho que, bom, chegamos ao final aí, pessoal, da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo aí com o Natu, tá? A gente vai certificar, eu não sei onde vocês vão estar assistindo essa live, a gente publica em vários lugares aqui nas redes sociais da Food, tá? Então pode estar no YouTube, pode estar no Instagram, Facebook, mas não importa, porque a gente vai deixar em algum lugar aqui, na descrição do vídeo aqui, quando a gente publicar, o site, né, lá da MB, né? Então, se você quiser procurar ali algum consultor ali da MB, acho que lá no site tem o telefone também, né, Natu? Telefone, e-mail, o pessoal que acessar o site consegue ver ali os contatos, né? E aí, se vocês tiverem interesse nesse assunto, né, é só em mais detalhes, ou até mesmo colocar essa blindagem jurídica aí na empresa, estabelecimento de vocês, né, é só procurar a MB Motofrete, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, Natu, por ter aceitado o convite da gente, compartilhado todo esse conhecimento aí que você tem, das décadas aí, né, atuando aí no segmento, tá? Então, cara, muito obrigado. E é isso aí. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, Natu. Até mais.